E aí, pessoal, aqui é a professora Mariana e hoje nós vamos falar sobre diálogos em textos narrativos. Primeiro, eu queria agradecer a todos os inscritos no meu canal. Aqui vai o meu muito obrigado de coração. Se você gosta dos meus vídeos, não esquece de dar aquele joinha. É muito importante, pessoal, para divulgar o canal, para o YouTube entender que esse é um conteúdo bom, que é um conteúdo que ele deve ser divulgado. Também, se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, tá bom? Quando nós falamos em diálogo, nós estamos falando das falas dos personagens, que nós vemos em todos os tipos de textos narrativos. Então, um diálogo nada mais é do que as falas dos personagens do texto narrativo. Quando nós falamos de textos narrativos, nós estamos falando simplesmente de uma história contada que já aconteceu, que pode ser verdadeira, mas também pode ser uma ficção, ou seja, quando é fruto da imaginação do autor. Nós sabemos que os personagens, eles possuem um papel fundamental nos textos narrativos. É muito importante o papel dos personagens. E uma coisa que tem a ver com o papel deles é a maneira com que eles conversam, ou seja, as falas, as conversas que tem entre eles. E quem conta sobre essas conversas pra gente é o narrador, que nada mais é do que, como eu já disse, a pessoa que conta pra gente a história. Nesse vídeo, nós vamos entender um pouco mais da forma que o narrador escolhe narrar essa história ou contar essa história por meio das falas dos personagens. Por isso, nós vamos estudar alguns tipos de discursos, o discurso direto e o discurso indireto. Agora chega de conversa aqui porque nós queremos entender sobre as conversas dos personagens. Vamos lá, galera? Então, vamos lá, pessoal! Nós vemos aqui que há várias possibilidades de nós inserirmos diálogos nos textos narrativos, que são os contos, outras histórias que nós queremos contar. Então, vamos lá. A primeira opção que nós temos é o discurso direto, que é quando se representa as falas dos personagens exatamente do jeito que eles falaram. Nesse tipo de discurso, no discurso direto, o narrador ele escolhe transcrever exatamente a fala do personagem, do jeitinho que ele falou. Antes de eu explicar um pouco mais sobre o que é o discurso direto e dar alguns exemplos para vocês, copiem esse pedacinho da lousa. No discurso direto, pessoal, o diálogo ele é indicado ou por aspas ou por travessão, tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. A professora perguntou, 2 pontos, travessão. Lembra lá do vídeo de sinais de pontuação que sempre quando nós indicamos 2 pontos e o travessão, isso indica que está iniciando uma fala de um personagem? E aqui nós temos a fala literal da professora, exatamente o que ela falou. Quem já terminou a lição? Os alunos responderam. Travessão, ó, 2 pontos, travessão novamente. Precisamos de mais tempo, pro. Então, nós vemos aqui um exemplo de discurso direto. Lembrando que nós poderíamos substituir este travessão aqui pelas aspas, que daria também o mesmo sentido, tá bom? Então, sempre que você ver ou travessão ou as aspas, aqui é a fala de um personagem, a fala de outra pessoa falando. Então, nesse tipo de discurso, o narrador, ele escolhe citar a fala do personagem, tá bom? Agora, você pode copiar esse pedacinho da lousa. Agora, copiem novamente somente a parte do diálogo, só que agora percebam que eu troquei as aspas pelo travessão novamente. E agora, copiem esse exemplo utilizando o travessão. Agora, nós vamos analisar o outro tipo de discurso, o discurso indireto. Como o próprio nome já diz, indireto é ao contrário do direto. O direto, que o narrador cita a fala do personagem exatamente como aconteceu, nesse tipo de discurso é o contrário. O narrador, ele descreve as falas dos personagens
usando as suas próprias palavras, porém sem alterar o sentido daquela fala. Por isso, como exemplo, eu trouxe o mesmo exemplo da lousa anterior, né, da fala da professora com os alunos, só que agora transformado em um discurso indireto, tá bom? Vamos ver? A professora perguntou se alguém já havia terminado a lição, mas os alunos responderam que precisavam de mais tempo. Vocês perceberam? Nesse caso, o narrador, ele descreveu exatamente o que a professora havia falado, porém, sem usar as palavras dela, como no caso anterior, que ele utilizou as palavras da professora. Nesse caso, ele citou, sem alterar o sentido, o que a professora havia falado. Também, ele citou as respostas dos alunos, mas também sem citar o que os alunos falaram literalmente. Ele só falou que os alunos responderam que precisavam de mais tempo. Vocês conseguiram perceber essa diferença? Nesse caso aqui, pessoal, nós não usamos nenhum sinal de pontuação que indique fala, porque aqui não tem fala do personagem. Aqui nós só temos a narração do narrador, tá bom? Por isso que nós não precisamos do sinal de pontuação, como 2 pontos e travessão ou as aspas. Agora é só copiar esse pedacinho da lousa. Vamos lá, galerinha! Nas duas formas de introduzir os diálogos, tanto no discurso direto quanto no discurso indireto, nós notamos a presença de verbos que nós chamamos de verbos de sende. Mas o que é isso, professora? Eu não sei. Já vou explicar para você. Os verbos de sende, nós chamamos eles também de verbos de dizer, que são os verbos que são usados para introduzir os diálogos nos textos. Vocês lembram no primeiro exemplo que eu dei para vocês, lá do discurso direto, que falei assim, a professora perguntou, 2 pontos, travessão e a pergunta da professora, certo? Perguntou, pessoal, é um verbo de sende, ou um verbo de dizer, porque quando você coloca perguntou, falou, disse, isso mostra que vai acontecer uma fala logo abaixo, certo? Então, os verbos de sende, pessoal, ou os verbos de dizer, que é mais fácil de lembrar, né? Verbo de dizer, são os verbos que são utilizados antes de acontecer a fala, que mostram que vai acontecer uma fala. Olha só esses exemplos aqui. Falou, disse, justificou, declarou, concordou, gritou, respondeu, negou, afirmou, ordenou, perguntou, exclamou, pediu, assentiu, que significa concordar, protestou, assegurou. São alguns exemplos dos verbos de sende. Nós vemos muito nos diálogos. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho disse, onde está a minha vovozinha? O lobo gritou, é pra te comer melhor. O caçador respondeu, onde está o lobo? E assim vai, são verbos que nós utilizamos para introduzir as falas. Agora é só copiar esse pedacinho da lousa. Para finalizar, a Pro trouxe aqui alguns exemplos de diálogos. Então, agora você vai aprender como demonstrar ou indicar um diálogo no seu texto, para nunca mais esse texto ficar sem sinal de pontuação, tá bom? Principalmente quando se fala de personagens, não é para esquecer mais isso. Então, põe na sua cabeça pelo menos isso daqui, ó. 2 pontos, travessão. A travessão. Mostro uma fala. Olha lá. Então, não pode mais esquecer disso, tá bom? Vamos ver isso nesse primeiro exemplo? Aqui. O príncipe gritou. 2 pontos. Na linha de baixo, travessão. Rapunzel, jogue suas tranças. Rapunzel! Rapunzel, jogue os seus cabelos. 2 pontos para indicar que um diálogo vai iniciar e a travessão para indicar o diálogo. Olha a fala do príncipe. Rapunzel, jogue suas tranças. E aqui a Pro sublinhou um verbo de dizer, né? Gritou, olha lá, mostrando que vai iniciar uma fala. Segundo exemplo, nesse exemplo aqui, pessoal, nós usamos as aspas, tá bom? Acontece também bastante nos textos narrativos.
A mesma coisa, ó. A fala do personagem que estaria no travessão, você coloca entre aspas. Vamos, Maria! É a fala de quem? Do João. Vamos, Maria! Entre aspas. Terminou a fala, vírgula. João pediu quando viu a casa de doces. Vamos lá! Maria, eu tô começando a achar que eu tô no céu! Olha só, a casa toda de chocolate! Então, pessoal, mais um exemplo do verbo de dizer. Aqui nós vemos um pedido do João. Vamos, Maria! João pediu quando viu a casa de doces. Tá bom? Aqui nós não colocamos a introdução primeiro, né? João pediu. Poderíamos fazer isso, mas nesse caso veio depois. Então, quando vem depois, nós usamos assim, vírgula, e escreve João pediu, João falou, João perguntou, ou Maria perguntou, tá bom? Terceiro exemplo, um exemplo que também acontece muito em textos narrativos. Não tem a introdução antes, assim como esse primeiro, o príncipe gritou, não tem, tá? Já vem direto a fala do personagem. E depois a gente explica quem foi que falou ou quem foi que perguntou. Vamos lá, ó. Fala do personagem. Por que eu sei, Pro, que é uma fala de personagem aqui? Porque tem o quê? Travessão. Isso aí, galera. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Perguntou a bruxa ao espelho. Então, aqui nesse caso, pessoal, como a gente... No caso das aspas, nós colocamos entre aspas e depois uma vírgula e fala quem perguntou ou quem pediu. Nesse caso, quando nós iniciamos com travessão, demonstramos que a fala do personagem, finalizamos a fala do personagem, logo depois tem que ter outro travessão. Então, travessão, travessão de novo, para falar quem foi que perguntou. Perguntou a bruxa ao espelho. Espelho meu, quem é mais bela do que... Então, esses três modelos de fala são os modelos mais comuns nos textos narrativos, tá bom? Mais uma vez, a Pro sublinhou tanto aqui quanto aqui os verbos de dizer. Agora, é só copiar esse pedacinho da lousa. Por hoje é só, meus amores. Agora, você já sabe como demonstrar ou indicar um diálogo nos seus textos. Sua professora vai ficar super orgulhosa quando ela vê 2 pontos, travessão no seu texto, tudo maravilhoso, indicando as falas dos personagens. Ou outras formas como a gente também já aprendeu. Cada dia mais o seu texto vai ficar melhor. Parabéns! E muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Um beijo enorme e até o nosso próximo vídeo.